Olá, queridos irmãos. Hoje, terça-feira da quinta semana da Quaresma, nós iremos continuando a refletir o Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai matar-se? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: Eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. O texto de hoje também nos leva a uma reflexão muito importante. Jesus indiretamente declara quem ele é: Eu sou. Lembremos que essa expressão eu sou está ligada àquela da ligação com Moisés, do momento em que Deus se manifesta a Moisés. Eu sou aquele que sou. Portanto, ele se revela como o enviado do Pai. E ele mostra que aquele povo que não acredita que ele veio do Pai irá morrer no seu pecado. Por quê? O que liberta o ser humano do pecado é justamente a crença em Jesus Cristo. É crendo nele, é aceitando ele como seu Salvador, que os seus pecados, mediante esta fé, são justificados, ou seja, são perdoados. O perdão dos pecados se dá mediante a fé e a adesão à proposta de Jesus, algo que as autoridades religiosas e grande parte da comunidade judaica não faz. Eles preferem ficar presos às suas tradições, aos seus próprios pecados e à negação de que o Filho de Deus pudesse assumir condição humana no meio do povo. Se Jesus tivesse nascido num palácio, eles acolheriam, porque eles ainda tinham a visão de um Messias poderoso, de um Messias rei, de um Messias general, como Davi tinha sido. Portanto, eles não vão ver num jovem galileu que vivia numa cidade pequena o próprio Deus, um enviado de Deus, alguém que realmente pudesse transformar a história do povo hebreu e da humanidade toda. Eles não aceitam isso. Eles não podem aceitar que um galileu, um simples jovem que vivia, um marceneiro, um carpinteiro, poderia ser o próprio Filho de Deus. E é interessante que Jesus diz: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. É no alto da cruz, na manifestação visível do Filho de Deus crucificado, que a humanidade percebe que ele é realmente aquele que é o enviado do Pai. Tanto que, na narração da paixão, depois da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasga, a terra treme, termina justamente com o soldado dizendo: Realmente este homem era o Filho de Deus. Cumprindo justamente essa profecia que Jesus fala. Devemos entender, queridos irmãos e irmãs, que a fé em Cristo é que nos liberta, a fé em Cristo é que nos transforma. Que não corramos o risco, muitas vezes, de negar esta fé através de uma visão deturpada da missão de Jesus na nossa vida. Ele veio para nos libertar, ele veio para nos salvar. E isso se dá mediante a nossa adesão, numa fé consciente
de que esta fé deve realizar formas concretas, atos concretos na nossa vida. Devemos, através das nossas ações, aderir a esse Jesus de maneira concreta, no nosso dia a dia, buscando a justiça, buscando fazer aquilo que é certo, buscando praticar a caridade, buscando ser solidário com quem precisa, ou seja, viver o amor nas nossas relações. É este o gesto concreto de uma fé de adesão à mensagem de Cristo e do seu Evangelho. Que possamos fazer isso no nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.